Olá, corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Você sabe quantos carboidratos deve tomar antes da prova ou durante a prova para manter a sua performance e não baixar o ritmo? E será que mais carboidratos quer sempre dizer que vamos ter mais performance? É disto que nós vamos falar hoje neste vídeo, em que vamos falar como abastecer o seu corpo na hora certa e no momento certo para não perder energia antes de chegar à meta. O carboidrato é a fonte de energia preferida do nosso corpo para nós termos a energia para conseguirmos correr. No entanto, nós devemos ter em consideração que existem várias fontes de energia para nós conseguirmos correr. As duas principais é o carboidrato ou o glicogênio e a gordura. Conforme nós vamos começando a correr a um ritmo lento, o corpo vai utilizar principalmente gordura. Conforme nós vamos aumentando a velocidade com que estamos a correr e o esforço com que nós estamos a correr, a gordura começa a ser substituída principalmente pelos carboidratos. Portanto, deixamos de utilizar tanta gordura como fonte de energia e passamos a usar mais carboidratos. E conforme aumentamos a velocidade, maior a percentagem de carboidratos que nós utilizamos como fonte de energia. Qual é que é o grande problema? É que, ao contrário da gordura, que é quase ilimitada no nosso corpo, mesmo para corredores que sejam magros, o carboidrato não é assim. O carboidrato ou o glicogênio é um tipo de combustível que nós temos armazenado nos músculos e no fígado, e é limitado, dá para cerca de entre 90 a 120 minutos de corrida em ritmo moderado a intenso. E portanto aqui se vê a importância de nós gerirmos bem a utilização do carboidrato, porque se a prova for mais longa do que esses 90 minutos ou 120 minutos, nós corremos o risco de chegar ao final da prova e não conseguirmos correr ao ritmo que nós pretendemos. Nós queremos correr rápido até ao fim, portanto necessitamos quase sempre de estar a utilizar carboidratos, porque se nós utilizarmos gordura, nós vamos correr a um ritmo mais lento, porque é um combustível que não nos dá tanta energia como aquela que nós necessitamos para correr rápido. E portanto, sendo o carboidrato ou o glicogênio limitado no corpo, nós sabemos que temos que fazer uma gestão muito boa desse carboidrato. E, portanto, nós temos que ter em consideração vários aspectos quando vamos fazer algum exercício, alguma prova que tenha uma duração mais longa e que tenha uma intensidade mais elevada. Primeiro é nós tentarmos abastecer o máximo possível antes da prova ou antes desse treino, para que quando estamos a começar o treino estarmos com os depósitos, estarmos com o máximo dos estoques no corpo, termos os músculos bem abastecidos de carboidratos. A outra questão é a necessidade de nós, ao longo da prova, ao longo do treino, nós irmos repondo esse carboidrato. E é por isso que nós, quando estamos a fazer uma prova, de tempos a tempos, ou de quilómetros a quilómetros, nós vamos bebendo, ou vamos tomando aquele gel de carboidrato, que tem carboidratos e tem glicogênio, para nós conseguirmos reabastecer e tentarmos reabastecer aquele carboidrato que nós já estamos a gastar, de forma a não gastarmos todo o carboidrato ou glicogênio que nós temos no corpo. Nós vamos repondo ao longo da prova e dessa forma nós vamos conseguindo manter o ritmo que nós pretendemos fazer ao longo de toda a distância que tem a prova. E efetivamente o que acontece é que se nós não repusermos esses carboidratos, ou se a distância for muito longa, efetivamente o que acontece é que nós vamos mesmo diminuir muito o estoque de carboidratos, e então isso depois tem um impacto muito grande na performance. Nós, para conseguirmos correr rápido, nós necessitamos de energia diferente, que é dos carboidratos, porque se nós utilizarmos a gordura como fonte de energia, nós vamos correr mais lento. Então o que é que acontece se nós esgotamos o nosso estoque de carboidratos? Aquela velocidade que nós íamos ter, ou estávamos a ter,
vamos ter que baixar essa velocidade porque a gordura não consegue suportar essa mesma velocidade que nós estávamos a fazer utilizando esses carboidratos. E, portanto, isto tem um impacto muito grande na nossa performance. Em média, nós conseguimos ter no nosso corpo entre 300 e 600 gramas de carboidratos na forma de glicogênio. E, portanto, esses carboidratos vão ser o suficiente para nós conseguirmos correr entre 90 e 120 minutos. E quanto mais rápido nós corrermos, ou quanto maior o esforço da corrida nós fizermos durante esse treino, mais rápido é gasto esse carboidrato. E, portanto, nós sabemos que temos este tipo de limitações, que são mesmo limitações que são provocadas pelo nosso corpo. Não há muito a fazer. E, portanto, nós agora temos a dúvida como é que nós vamos repor esses carboidratos no corpo de forma a conseguirmos não correr só os 90 a 120 minutos a um ritmo moderado a intenso, mas conseguirmos correr durante muito mais tempo. Basta ver que nós, se formos fazer uma maratona, os corredores profissionais de elite fazem mais do que 2 horas e, portanto, quer dizer que eles próprios estão fora dos 60 e 90 minutos. Portanto, se eles não repuserem os carboidratos, eles próprios vão também quebrar. Nós, corredores amadores, em que podemos fazer 3, 4, 5 horas, vamos fazer mais do dobro da distância, ou mais do dobro do tempo, do que aquele que o corpo consegue suportar, ou daquele que o corpo tem energia para conseguir suportar a correr, num ritmo elevado. Em termos práticos, como é que nós vamos então repor esses carboidratos? A primeira questão é, se a prova tiver menos de 30 minutos, nós não devemos preocupar-nos com os carboidratos. Os carboidratos que nós temos armazenados no corpo são mais do que suficientes para fazer essa prova de 30 minutos. Portanto, não temos que nos preocupar com isso. Se a prova tiver entre 45 minutos e 60 minutos e vamos fazer essa prova a um ritmo intenso ou elevado, então aí um carboidrato a meio da prova poderá fazer sentido e poderá ajudar-nos, nem que seja psicologicamente, a nós sentirmos que temos energia para conseguir fazer a prova até ao fim, sempre a um ritmo que nós pretendemos. Portanto, aqui já poderá fazer sentido usar o gel de carboidrato. Para provas ou treinos acima dos 90 minutos, em ritmo intenso, aí não há discussão nenhuma. É mesmo necessário nós repormos carboidratos e, portanto, temos que o fazer, porque senão corremos o risco de depois termos dificuldade em terminar as provas. Outro aspecto também importante é que nós não devemos esperar pelos 90 minutos para começarmos a consumir carboidratos. Devemos fazê-lo de uma forma progressiva, porque dessa forma nós vamos conseguir evitar perdas bruscas de energia que, se nós esperarmos pelo final, depois corremos o risco de depois já não ter capacidade para fazer a recuperação. Portanto, ao longo da prova e não só quando já estamos já sem energia, é que nós devemos fazer. Portanto, é ao longo da prova, ao longo do treino, o que nós devemos ir repondo essa energia, para essa energia começar a ser absorvida pelo corpo e começar até a ser utilizada ao longo da prova. Vamos agora chegar àquele ponto em que nós vamos tentar perceber quantos géis de carboidrato ou quanto carboidrato é que nós devemos consumir para irmos repondo aquele carboidrato que vamos gastando. Durante muito tempo pensou-se que o corpo só tinha capacidade para ingerir 60 gramas de carboidrato ou de glicogênio por hora. E, portanto, havia essa limitação. No entanto, mais tarde descobriu-se que, conjugando os 60 gramas de glicose com 30 gramas de frutose, nós conseguimos também armazenar não 60 gramas por hora, mas 90 gramas por hora. Isto funciona quase como tendo duas portas ou dois portões de entrada de energia através dos intestinos. Uma parte vai por glicose, outra parte vai por frutose. E desta forma nós conseguimos que o corpo consiga absorver mais energia, mais carboidratos do que aquela que pensava que
que se pensava inicialmente. Atualmente já existem alguns estudos para tentar provar que podemos chegar até aos 120, às 120 gramas, mas os estudos ainda não são conclusivos e, efetivamente, os melhores resultados têm sido mais em corredores de elite e corredores mais avançados. Portanto, a mensagem que vos quer passar é que nós podemos querer ingerir carboidratos. No entanto, o corpo tem esta limitação, só consegue absorver uma parte desses carboidratos, até 90, no limite até pode ingerir um pouco mais, mas em geral as recomendações atuais é cerca de 90 gramas de carboidrato, porque se nós consumirmos mais, acabamos por não ter ganho de energia, porque o corpo não consegue absorver mais do que esses 90 gramas de carboidratos. E, portanto, apontem para cerca de 90 gramas de carboidratos, que é aquilo que está mais ou menos assente, que o corpo consegue suportar. Portanto, temos aqui um conjunto de limitações muito grandes, que é, nós queremos correr rápido, no entanto, ao corrermos rápido, vamos utilizar carboidratos em vez de gordura. No entanto, esses carboidratos são limitados no corpo e dão para entre 90 e 120 minutos de corrida intensa. Nós podemos ir repondo esses carboidratos que nós vamos gastando, no entanto, o corpo tem uma capacidade limitada de ingerir ou de absorver esses carboidratos a cerca de 90 gramas por hora. E, portanto, temos que saber gerir estes aspectos. Nós podemos ver depois a composição dos géis de carboidratos e conseguimos, de certa forma, gerir quantos carboidratos ou quantos géis é que devemos tomar. Para corredores de trail, até podem consumir mesmo comida normal, porque normalmente nas provas têm esse tipo de coisa. Portanto, faz bem comer, faz bem consumir carboidratos para conseguirem repor tudo o que estão a gastar, para conseguirem depois fazer a prova da forma mais conveniente. Outro aspecto também muito importante e que nós devemos ter em consideração é que o corpo necessita de ser treinado, precisa de se habituar a absorver os carboidratos quando nós estamos a beber, a tomar aqueles géis de carboidrato. E, portanto, devem fazer aquela reposição também nos treinos para habituarem o intestino a fazer essa absorção dos carboidratos através dos géis que nós consumimos. E, portanto, nós devemos tentar fazer uma adaptação da utilização ou da ingestão destes carboidratos durante 2 a 4 semanas, pelo menos, para que o intestino, para que o corpo consiga habituar-se a ingerir e a absorver esses carboidratos. E isso é especialmente importante se vocês vão fazer provas longas que necessitam de mais tempo. E, portanto, era basicamente isto que eu tinha hoje para vos dizer. Nós, para correr, necessitamos de energia e essa energia vem de duas formas, carboidratos e gordura. Se queremos correr rápido, então necessitamos de carboidratos. E, portanto, temos que repor esses carboidratos ao longo das provas ou dos treinos, porque a quantidade que nós temos no corpo não é ilimitada. E, portanto, têm que ter isso em consideração quando vão fazer as vossas provas ou os vossos treinos. Eu espero que esta mensagem tenha passado, porque é uma informação muito importante. Nós necessitamos realmente de energia para correr. E, portanto, se gostaram do vídeo, deixem o vosso joinha. Não se esqueçam de subscrever o canal, caso ainda não tenham subscrito. Partilha com os vossos amigos e até à próxima e bons treinos.